irmãos, minhas irmãs, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente, em agradecimento à espiritualidade, por podermos aqui participarmos juntos desse momento que nos alimenta a alma, nos enriquece os nossos conhecimentos, para como objetivo de tudo isso, nós possamos assim caminhar melhor, trilhando o caminho que Jesus nos deu para todos nós, sem exceção, a todos os filhos de Deus, que é a humanidade, pois Ele nos disse que nenhuma ovelha seria perdida. Haveria um tempo ao qual essa ovelha poderia se desgarrar, mas mesmo assim ela vai retornar ao aprisco do pastor amoroso que cuida, e somos todos nós. Nessas possibilidades que nos são dadas de reflexões, como na tarde de hoje, a qual, repito, agradecemos profundamente esse momento de estarmos aqui juntos. Essas palavras que são do Cristo, não se deve servir a Deus e a mamão, ela é muito rica para todos nós, no sentido de que, conhecendo-a profundamente, nós vamos entender que, saindo da letra, buscando o espírito da letra, o que vivifica a palavra, nós vamos compreender que Jesus em momento nenhum repreendeu a riqueza, ou aquele que tem posse dessa riqueza. Apenas ele faz um alerta, como todos nós vamos ver, para que nós tenhamos atenção, tenhamos cautela, tenhamos um olhar para quando nos favorecer esses valores que são muito importantes, como nos disse a leitura, que Deus permite, Deus nos dá, porque Ele nos dá toda a condição, a qual, quando nós temos o merecimento de trilhar este caminho para produzirmos o quê? Mais dinheiro? Não, produzirmos amor, nos movimentarmos no bem. E é esse o fundamento da nossa reflexão aqui. E no primeiro momento dos estudos que nós fizemos, vamos nos trazer, a espiritualidade nos trouxe um alerta sobre isso, na questão histórica sobre Mamon. Porque nós sabemos que antes da era cristã, os romanos, principalmente, eram politeístas, cultuavam vários deuses. E até mesmo na Síria antiga, da antiguidade, os sírios, na época da Babilônia e tudo mais, também tinham adorações a deuses referentes à riqueza. E eles vão nos informar que Mamon, contudo, não era o nome de uma divindade, como nos foi apresentadas pelas religiões contemporâneas, a qual nós atualmente fizemos parte, ou encarnações passadas também fizemos parte, e nos trouxe que uma figura demoníaca que nos envolvia e nos cobiçava através da riqueza ou daquilo que nós considerávamos importantíssimos para nós, como se nós fizéssemos uma bagatela com esse Deus, que na verdade ele não é uma divindade, ele é sim, por isso Jesus o usa, um termo hebraico, que significa dinheiro ou riqueza. Para a época era riqueza, mas para a nossa época a gente pode trabalhar com essa nomenclatura do dinheiro, não tem problema nenhum. Tudo bem? Isso é importante nós compreendermos isso, para sairmos de uma figura que domina e nos domina, que é uma inverdade. Porque na verdade, como ele também fez a leitura, o dinheiro é algo que chega às nossas mãos, mas ele é passivo. O ativo é nosso, nós que vamos dirigir essas riquezas, como vamos ver no estudo à frente. Mas no primeiro momento a gente vai focar em quem? Em Jesus, que é o mestre. A lição é dele. E ele então nos disse assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói,
e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não minam e nem roubam. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então essa lição do mestre, ele já traz vários alertas para todos nós, nos mostrando que quando nós nos apegamos àquilo que é ilusório, aquilo que pode ser destruído, pode se esvair de nossas mãos, pode sair entre os nossos dedos, que nós não teremos esse controle de segurar, que foge ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo de poder, de controle, nós ficarmos atentos com isso para conosco mesmos e deixarmos-nos buscar aquilo que realmente enriquece a alma. São as virtudes morais que o Cristo nos trouxe, ao qual nós vamos aqui falar um pouquinho, porque o estudo profundo está no Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual nós tiramos boa parte do material, e de um livro de Emmanuel com Chico, ao qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, então, eles já nos trazem uma lição, já também para uma reflexão sobre essa questão do apego às riquezas, ao qual às vezes nós desejamos para ter um conforto no mundo material. Não que sejamos contrários a isso, mas isso jamais pode nos dominar, podem influenciar os nossos pensamentos a ponto de que nós ficamos mais orgulhosos do que já somos e mais egoístas. Então esse é o olhar que nós temos que ter, essa é a atenção. Então um jovem mancebo chega para Jesus e diz: que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Ele faz essa colocação para Jesus. E olhando a questão da vida eterna, é importante salientarmos que está lá no Livro dos Espíritos. O que é vida eterna? É a vida em que o espírito ele já alcançou uma condição em que ele não precisa mais reencarnar, ele não precisa mais vir na carne e morrer, ele não precisa mais desse procedimento como nós precisamos, de morte e vida, para que nós possamos mudar os nossos pontos de vista, os nossos conceitos que ainda são equivocados diante das verdades espirituais. Esse espírito que alcança a vida eterna, que é a proposta de Jesus para todos nós, ele nos clama isso, nos dando, nos prometendo, se seguirmos o caminho dele, teremos a vida eterna. É o espírito então que já alcança essas condições morais e intelectuais e não precisa mais retornar à carne. Então essa é a pergunta do jovem: eu não quero mais morrer, eu quero viver a vida eterna, o que devo fazer? E olha a resposta de Jesus: se queres ser perfeito, olha, Jesus nos dizendo que para alcançarmos essa condição, temos que ser perfeitos em relação a nós mesmos. Essa é a perfeição relativa àquilo que eu possa alcançar para me aproximar de Deus. É a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só pertence a Deus. Nem os cristos chegam a essa perfeição absoluta. E ele fala mais: vende então, vai então agora. E ele tinha posses, ele tinha riqueza. Ele fala: vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois de feito tudo isso, vem e segue-me. Olha que reflexão de Jesus para todos nós. Eu posso doar. O simples fato de doar aquele que tem as necessidades já é um grande passo. Ele está dizendo aqui, um grande passo. Ótimo, você está no caminho da perfeição. Agora, vamos fechar isso com chave de ouro. Vem e segue. O que é seguir Jesus? Esse é o detalhe da mensagem de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se movimentar no bem para aqueles que estão à nossa frente caídos, para nós nos levantarmos.
através das nossas riquezas. Que riquezas são essas? Não são só financeiras, veremos aqui no texto mais à frente. E Kardec então vai fechar esse ensinamento de Jesus com chave de ouro. Fora da caridade não há salvação, porque é isso que Jesus está falando aqui. Porque o doar é uma caridade, mas não é a caridade completa, porque a caridade completa envolve o amor. E a caridade, todos nós sabemos que é o amor em ação. E a ação agora é se movimentar e seguir Jesus na nossa jornada. O cuidado, então, de se preservarmos de toda a avareza, olha a lição dos Espíritos para nós, porquanto seja qual for a abundância que o homem se encontra, não importe a posse, a abundância que nós estamos, se nós nos fecharmos nessa avareza, sua vida então, ele fala, seja qual for a abundância que o homem se encontra, sua vida não depende então dos bens que ele possua. Então a sua vida espiritual não está ligada a essa abundância, a essa riqueza. Essa riqueza é um momento ao qual nós estamos aqui, passando, vivendo com ela, para que nós façamos bons frutos dessa riqueza. E como consequência, usufrutuário disto, nós teremos então isso refletido no mundo espiritual. Agora, se eu me fecho numa avareza, e quanto eu mais tenho, mais eu quero, aí ele está nos alertando que teremos grandes dificuldades no plano espiritual, porque disso, essa avareza, essa riqueza não vale nada no plano espiritual. Os títulos dos homens não têm nenhum significado, nenhuma relevância no mundo espiritual. O que vai ter relevância são as nossas atitudes, se somos ricos em questões financeiras ou estamos passando pela pobreza, como veremos também mais à frente. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculos absolutos à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, aqui ele se referindo àquela passagem de Jesus falando que é mais difícil que um camelo passar um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E Kardec, no texto evangélico aqui, ele vai também ressaltar que essa tradução tem um equívoco, porque corda e camelo são duas palavras em aramaico ou em hebraico, que seja, são muito próximas. Então, na tradução, poderia-se ter usado corda, mas se usou a palavra camelo. Mas, de qualquer forma, teria essa dificuldade. Mas aí é o que ele está nos alertando aqui. Pegar isso por absoluto, então aquele que veio na prova da riqueza, como também estava na leitura, ele já estaria fadado a falir. E não é bem assim. E isso não é uma verdade. E ele vai nos falar: interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que concede tudo isso a todos nós, teria posto nas mãos de alguns, então, um instrumento de perdição. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as nossas paixões, o poder, a ganância, a avareza, se provoca mesmo tantos crimes, não é a riqueza que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa também de qualquer outros dons que Deus nos deu, como, por exemplo, a inteligência. Quantos a usam para enganar, mentir, para poder, no campo da fortuna, do dinheiro, enriquecer, em prol da infelicidade do outro? Olha a atenção que nos chama a espiritualidade. Então, pelo abuso, ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade. A pobreza é, para os que os sofrem, a prova da paciência e da resignação. Esses, os bem-aventurados aflitos de Jesus. Entende? Com paciência
e resignação. E o que é se resignar na pobreza? Eu sou pobre mesmo, vou ficar pobre, não vou fazer nada porque não tem jeito. Não. A resignação é você se levantar e agir, mas consciente das dificuldades que possam te surgir pela sua própria questão evolutiva. E mais, essa resignação não é para que fiquemos paralisados. Nunca. Resignar é não esbravejar, reclamar, falar impropérios contra Deus, a divindade maior de amor absoluto. Isso é resignar. Eu estou na dificuldade, eu continuo lutando, continuo trabalhando, talvez faça isso a encarnação inteira, mas vou chegar no mundo espiritual resignado diante dessa pobreza que me afligiu toda a minha encarnação, mas ali vou chegar com as riquezas que eu conquistei, riquezas essas que foram valorosas para a minha luta, para a minha caminhada. E ele nos fala, e a riqueza é para os outros o quê? A prova da caridade e da abnegação. É uma prova que eu tenho que me movimentar na caridade, porque eu tenho posses eu tenho riquezas, não só financeiras, como eu falei aqui, dos atributos que a divindade nos dá, e que pode estar, vamos dizer assim, como, vou repetir mais uma vez, da inteligência, que era mais fácil de compreensão para todos nós, mas tem muitas outras atributos da divindade para nós, mas que eu possa utilizar isso, o quê? Como uma caridade, em ação ao bem. E eu ficar em abnegação, aí vem a questão. Aqui entrou o óbolo da viúva. Por que Jesus, quando eles falam para Jesus, mestre, eles veem aquelas doações, usam em torno até carrinhos de moedas, porque quanto mais barulho fazia, eles trocavam todas as mercadorias deles em moedas, porque jogava moeda no altar, né? Galofilácio, né? Se não me engano, acho que era esse o nome. Isso. E eles jogavam e faziam o barulho. Então, quanto mais barulho é quem mais doava. E aquele doou bastante, fez um barulhão. Aí vem a viúva e joga uma moedinha que não faz barulho praticamente nenhum. Aí eles logo perguntam, mestre, quem mais doou? Aí Jesus fala assim, quem mais doou foi a viúva. Aí eles falam assim, mas como, mestre? Ele fala assim, porque ela doou daquilo que ela necessitava, daquilo que vai lhe fazer falta, não era supérfluo. Então ele nos chama uma atenção muito grande. Podemos doar, está aqui, como prova, fazer a caridade, beleza, entendi. Mas ele fala assim, mas com abnegação. Abnegar-me é eu fazer pelo outro, mas que ao tempo que eu faço pelo outro, vai tirar uma dificuldade de mim. Eu tenho que doar de mim, o meu tempo, se for questão do dinheiro, o meu dinheiro, mas não um dinheiro que esteja sobrando. Isso aqui vai me fazer falta, mas lá está precisando mais do que eu. Aquele irmão está precisando mais do que eu. Olha que interessante a lição de Jesus. A origem do mal, ela reside toda no egoísmo e no orgulho. Se nós pegarmos a questão do nosso país, não vamos falar nem do planeta, na questão financeira, na questão da querer das posses, do poder, botar agora o orgulho e o egoísmo, para fazermos uma reflexão, o que está acontecendo com o nosso país da corrupção? Já temos a resposta. Não precisamos nem pensar muito, entendemos então, por que o Brasil está nessa condição então de corrupção? Agora entendi, porque os que estão lá, o egoísmo prepondera e o orgulho domina as suas mentes e seus corações. Esse é o ponto. Daí, tudo que é consequência disto é o mal, é o abuso. E é se aproveitar, então, do sofrimento do outro para enriquecer. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado a levar deste mundo. Olha, essa informação, ela é primordial para todos nós. Então,
O que eu tenho como propriedade, que eu tenho como me pertence, que o ladrão não vai roubar, que as traças não vão comer, o ferrugem não vai estragar, é algo que eu vou levar para o mundo espiritual. Eu vou levar algo. Eu não posso ir de malas vazias. É isso que eu tenho que reflexionar, fazer minhas reflexões diante do meu dia a dia, das coisas como me acontecem, que eu posso tirar um proveito daquela situação ali. Às vezes vim mesmo com facilidades para que eu tire proveito daquela situação. Aí você fala assim: nossa, veio tão fácil. Nossa, mas aquele que possui aquele bem ao qual, vamos supor, perdeu, eu vi ele perder, mas olha, esse dinheiro que está aqui nessa carteira vai me auxiliar tanto para isso ou para aquilo. Eu vou me aproveitar dessa situação, ou eu vou parar e vou falar assim: opa, peraí, esse pensamento veio, tudo bem, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero me melhorar, eu quero uma condição melhor para a minha vida futura, que é o mais importante para mim, é a minha vida futura. A minha vida atual é para eu me utilizar dela da melhor maneira possível para eu alcançar essa vida futura. Então, quando eu tenho esse pensamento, eu falo: meu irmão, por favor, aqui, você perdeu, você deixou essa mala aqui, como a gente já viu algumas vezes na mídia. Então é esse tesouro valoroso dos valores, das virtudes verdadeiras, intrínsecas na alma, é que nós trazemos ela quando encarnamos. Nós vemos com nossas virtudes, porque o esquecimento é do passado, de quem eu fui, como eu me comportei, que posses que eu tinha, quem era a minha família. Não, isso eu tenho que esquecer, porque eu estou reencarnando, é uma nova personalidade, é um novo eu, que eu tenho que agora reconstruir. Mas eu vou trazer as virtudes que eu levei quando eu estava aqui anteriormente, e agora estou retornando, trazendo essas virtudes melhoradas do mundo espiritual, porque lá também eu posso aprender e retornar melhor. Olha como é em sequência. E esses atributos, essas propriedades, eles vão nos falar então, são o que? São a inteligência, como nós falamos aqui, o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da vida. Por que que eu estou aqui? Quem sou eu verdadeiramente? Qual o meu objetivo nessa encarnação? Que objetivo que eu tenho na vida futura? E ele nos fala as qualidades morais: o pensamento no bem, a atitude virtuosa diante do irmão em sofrimento, o movimento do amor, da caridade. Isso é o que nós, olha que eles falam, a gente traz e leva. Traz quando chegamos e vamos embora e levamos. O que ninguém lhe pode então arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. De muito mais utilidade no outro mundo do que neste. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Claro! Como em espiritualidade, como Jesus falou lá para o menino, como ele quer alcançar a vida eterna preso às questões materiais? Não tem como, ficamos agarrados ao planeta. É essa condição hoje, a nossa condição atual, na atmosfera, vamos dizer assim, espiritual em torno do planeta. Os espíritos chegam ali e não ascendem a planos espirituais maiores. Ficam aqui, vigiando a casa que tinha, o carro, não pode vender. Aí chegam em reuniões mediúnicas aqui bravos: olha, eu deixei casa, carro, venderam tudo, gastaram o dinheiro. Ficam inconformados e não aceitam. Não, eles não poderiam ter feito isso. Custei tanto, trabalhei tanto pelo aquele bem e jogaram fora. Está apegado às coisas materiais. Faça-te a tua vontade. A gente não faz essa oração do Pai Nosso, meus irmãos. Faça-te a tua vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Se antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou.
Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz essa mensagem tão bela. E nessa segunda parte, gostaríamos então de adentrar então o livro de Emmanuel, que através do nosso querido Chico Xavier, em 1986, ele lança esse livro com o título Dinheiro. E ele vem trazendo uma mensagem para todos nós, mostrando que essas riquezas, esses patrimônios que a gente tem por doação do Pai, que pode nos dar e tirar de acordo com o nosso merecimento, porque eu posso ter numa encarnação tendo o merecimento de vivenciar essa riqueza, trabalhar, conquistar isso, e as coisas vão acontecer. E aquele outro que estudou na mesma escola que eu, fez a mesma faculdade do que eu fiz, mas ele não consegue. O caminho dele criou dificuldades, fez escolhas diferentes. Por quê? Porque não é o momento dele passar pelaquela prova, porque o risco dele falir é muito grande. Então Deus que nos vai dar essa prova, é Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar, porque nós queremos ser felizes, e queremos às vezes ainda a felicidade do mundo, e que essa felicidade do mundo, na nossa questão ainda não compreendermos, está relacionado ao dinheiro. E esse é um grande problema para todos nós que pensarmos assim. Vamos estar criando grandes dificuldades. O dinheiro é para utilizarmos, como agora Emmanuel vai mostrar para todos nós, que ele vai dar uma lição de amor através dos recursos financeiros. E ele vai começar nos dizendo assim: não desconhecemos que na base do dinheiro é que se fazem os aviões, os arranha-céus. No entanto, como falou Luzilene na palestra de domingo passado, no entanto, mas já acendemos o nosso alerta aqui, aí vem o puxão de orelha, aí vem sempre aquelas lições. No entanto, é igualmente com esse mesmo dinheiro que se consegue o lençol para o doente desamparado ou a xícara de leite para a criança desvalida. Ou seja, é o direcionamento que a gente dá aos recursos financeiros que importa. Eu posso ter os aviões, claro, uma baita tecnologia nos facilita indas e vindas em velocidades altíssimas. Arranha-céus, sim, porque ali naquele mesmo ambiente, aquele metro quadrado, eu elevo andares e tenho várias residências para várias pessoas morarem em metros quadrados. Mas esse mesmo dinheiro que traz esses recursos também tem que ser utilizado, é isso que ele está falando, em socorrer um doente desamparado, uma criança sem leite. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o inferno estirado, reconhecerão todos eles, então, que o dinheiro também é de Deus. É a forma como nós vamos utilizá-lo para o progresso, perfeito, mas também para a fome, para o sofrimento de todos aqueles que estão em torno de nós. A pessoa quenhoada, ela não pode se tornar, e infelizmente isso é muito comum no nosso orbe, indiferente. Que ele vá e estude e trabalhe como eu trabalhei, como eu estudei, ele vai alcançar. Como assim? Nós sabemos o histórico daquele espírito para julgá-lo dessa forma? Se eu trabalhei, eu estudei, como eu falei naquela questão da universidade, eu e meu amigo estudamos juntos, e ele não alcançou, por quê? Porque ele é desconsiderado? Não, não podemos ter esse julgamento, não podemos impor ao outro o que nos foi colocado como condição para enriquecermos,
Jamais podemos fazer isso. O outro está na dificuldade, o outro está fazendo o quê? Passando pela pobreza como trabalho de paciência e resignação. E eu quero que ele fique rico? E eu fico indiferente a ele? Não nos esqueçamos que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo, empregando o dinheiro para o bem, converteu no colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Colaborador do céu, colaborador da espiritualidade. Eu estou colaborando com o meu mentor amigo, com os familiares já desencarnados que me envolvem e querem me ajudar, me intuindo. Eu estou colaborando com o mundo espiritual, estou colaborando com o céu, em todas as situações de dificuldades. O ouro com Jesus, então, é o que? Ele é um bálsamo na úlcera do enfermo. É gota de leite à criança desvalida, é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e a proteção à própria natureza. Ele englobou tudo. O ser humano, a natureza, os animais, são todos meios daquele que está na prova da riqueza, que tem que realizar a caridade com abnegação, no que? Em todos os campos da vida. Tem oportunidade em todo o quadro terrestre. Não amaldiçoeis o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo. E todas as suas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do reino dos céus. O que o ganancioso faz? Ele enterra o seu talento. Essa parábola do talento, aqui se utilizando dela no campo da riqueza. O avarento enterra, é só posse dele, e com medo das dificuldades da vida que possam acarretar, eu tenho um cofre abastado, pode acontecer tudo no mundo, mas eu estou aqui com o meu cofre abastado de dinheiro, não dou nada a ninguém, é só para minha posse. Ele enterrou o seu talento que ele recebeu de Deus. Deus permitiu que ele alcançasse isso. E ele vai, por medo das condições da vida e do mundo, ele enterra esse talento, por temor a Deus. Que ele fala assim: por medo de ti, porque sei que és severo, aonde não cultivas e arranca pela raiz. E ele fala, então, por temer, ou seja, as dificuldades da vida, do mundo, eu enterro meu dinheiro e não faço nada com ele, para ninguém, nem para mim mesmo, porque eu não gasto nem comigo. E é isso que ele fala aqui, dessa questão, então, de termos valiosos talentos em nosso caminho e não produzir nada. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? O homem que agoniza sob um monte de ouro, ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Meus irmãos, nós temos essa dificuldade também. O nosso parâmetro de felicidade, para que o outro também seja feliz, e às vezes até por nós ter alcançado essa condição financeira, e a gente utiliza dessa condição financeira de posse para dizer assim: eu sou muito mais feliz que você. O que você tem? Quem que você é nesse mundo? O nosso parâmetro é o casarão, o carrão que o outro tem. Aquele é feliz. Olha o absurdo que nós ainda, em humanidade, esse é o parâmetro ainda. Nós que estamos aqui na doutrina espírita ouvindo isso,
a gente já vai destruindo isso em nós, que é o que nós temos que fazer. Porque ele está falando aqui, ó, aquele que é o mais rico, é esse que tem a verdadeira felicidade? Se nós perguntarmos às pessoas que têm a mente no materialismo, eles vão fazer assim, ó, é isso aí. É isso aí. Eles vão falar isso pra gente. E aí a espiritualidade nos fala, mas não será mais feliz aquele que pode então respirar os perfumes do vale? Ou seja, aonde nós nos encontrarmos, nos vales da vida, com confiança em Deus, independente da minha posição, que seja de dificuldade, mas eu sou feliz assim. Eu consigo caminhar com tranquilidade, não tendo as posses que muitos dizem necessário para ser feliz. Se nós pegarmos os trabalhadores do amor e da luz na história da nossa humanidade, todos eles passaram pela dificuldade das posses. Vou pegar o mais conhecido de todas as religiões, Francisco de Assis. Nasceu em berço de ouro, não ficou nem com a roupa do corpo, saiu nu, praça pública, recusando toda aquela riqueza material, porque ele era trilionário espiritualmente e ele poderia arruinar toda a sua riqueza espiritual com aquela riqueza que era a posse dos seus pais, construída principalmente pelo seu pai, que era muito avarento. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionados à ação que lhes é própria, à exigência da remuneração. Eu só sou feliz se eu tiver dinheiro. Eu só estou feliz se minha casa está toda ali abastecida, se eu vou na minha carteira, tem bastante dinheiro, no banco eu tenho uma renda lá confortável, aí eu estou bem. Vem a dificuldade da vida, a gente passa, o dinheiro começa a sumir daqui, dali, eu tinha minha despensa cheia, está vazia, aí pronto. Aí eu começo a ficar triste, revoltado, que vida difícil, essa vida não presta, eu não consigo juntar nada, eu não tenho nada, porque a minha felicidade está condicionada a uma remuneração. Triste da alma que pensa assim, que age assim, mesmo no plano espiritual. Não é só dos encarnados aqui não, são dos espíritos, das almas ainda que vinculadas à ganância, ao ouro, à posse, que não tem essa remuneração, então se sentem infelizes, tristes, revoltados. E muitos nessa reencarnação que estão, muitos reencarnados vão ao suicídio por causa dessas dificuldades. Não entenderam, não compreenderam a lição que Jesus nos dá a todos. Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, a gente não pode se esquecer disso, se dissipe em tuas mãos, congelada no ideal inoperante. Não utilizarmos esses recursos para movimentarmos o amor, o bem, a caridade, pois fora da caridade não há salvação. Auxiliar aos outros, então, é recomendação do céu, da espiritualidade, e em razão disso, auxiliamos então sempre, toda oportunidade que nós vamos ter. Vamos caminhar, vamos tentar nos movimentarmos com os recursos que nós temos, com a riqueza que nós temos. Não é só financeira. Só pode dar aquele que tem muito dinheiro. Não, muito pelo contrário. Todos receberam talentos de Deus. Todos. E talentos em quantidade maior, de acordo com o merecimento. Talentos em quantidades menores. Mas qualquer talento, em qualquer condição que estejamos, pode ser utilizada para o bem. Um abraço,
um sorriso. Vocês querem ver um exemplo? Quando se chegavam ao Chico, aquelas mães em situação de pobreza assim, difícil, aí chorava com o Chico. Sabe o que Chico fazia? Abraçava e chorava junto. Olha, consolando aqueles corações através de um abraço, um sentimento recíproco ali de amor, de compaixão. Seja amparando um companheiro infeliz, protegendo uma fonte de água, olha, protegendo uma fonte de água ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Ninguém pode plantar uma árvore, por mais no sentido de dificuldades financeiras que possam estar na miséria, ele não pode plantar uma árvore? E aquela árvore vir num momento oportuno, numa próxima encarnação que seja, que às vezes tem árvores que levam algumas centenas, dezenas de anos para crescer, trazer uma sombra, um conforto? Claro que pode. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E desse modo, olha a lição deles, e desse modo, a política na humanidade, que é corrupta ainda, que é o orgulho e o egoísmo predominando, quando doamos de Deus o que é de Deus, a política estará então realmente habilitada a amparar-nos e servir-nos hoje e sempre em nome do Senhor. Está aí a solução da política no mundo, não só no Brasil como no mundo. Quando nós então servirmos em nome de Deus, doar em nome de Deus, porque Deus nós temos que amar Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, não é a lição do mestre? Acabou a política, então ela vai ser envolvida pelo esse movimento, vai ter os recursos, que é natural ter todo aquele recurso financeiro, mas esse recurso ele vai ser utilizado para o bem-estar dos povos, das nações. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de soberbice. Olha a lição de Emmanuel, o alerta para todos nós. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra, surpreende a riqueza de paz em si mesmo. Nós pedimos tanta paz. Jesus, dá-nos a paz. Mas como ter paz se meu coração, o tesouro do meu coração, está ligada, presa, escrava às riquezas do mundo, do que é perecível, do que vai ser consumido, destruído, roubado? Como ter paz se meu coração, se minha mente não tem essa paz? Porque o Cristo falou: eu não vos dou a paz do mundo. Essa não, porque não tem paz. Eu vos dou a minha paz. E a paz do Cristo é essa aqui. Ela empobrece as aflições inúteis, ou seja, aquilo que está me tirando do sério, e eu preciso disso, tal, eu não preciso disso. Se eu parar para pensar, respirar, eu falo assim, por que eu estou aflito por essa questão ou essa questão aqui? Por que eu quero tanto isso? Onde isso vai me levar? Meus irmãos, uma coisa importantíssima que a espiritualidade nos alerta: precisamos pensar como espíritos imortais. A gente fala dos materialistas e pensa como materialista. A gente tira as nossas reflexões, os nossos pontos de vista do materialismo. A mídia é materialista. E eu faço minhas reflexões em cima da mídia, do que a mídia me apresenta. Aí o Haroldo Dutra vai falar para todos nós: meus irmãos, tenham um olhar espírita. Tenha um olhar espírita para a vida humana. Nós vamos compreender tudo. Aflições inúteis não fazem parte mais de nós. Nós já temos essa chance disso. Já estamos ouvindo da espiritualidade essa oportunidade de nos desprendermos.
Temos que conquistar? Sim. O dinheiro é importante? Sim. Todo momento aqui o dinheiro foi bendito. O rico foi muito bendito. A questão, volto sempre a repetir, é o que está em nossas mãos, que é passivo. Quem faz somos nós. Cultivemos o amor e a humildade com incessante serviço, em auxílio de todos os que nos cercam, e o Senhor então levantar-nos-á o Espírito para conhecermos da vida a consequência. É lei de Deus, é lei de amor, é lei de evolução. Se nós fizermos a nossa parte, nós utilizarmos o corpo material, essa bênção que nos é dada a esse corpo, de forma que vamos levantar, vamos auxiliar a todos que nos cercam, a consequência disso no mundo espiritual vai ser a lei de Deus sendo aplicada em todos nós. De vez que somente a infinita sabedoria pode determinar a verdadeira elevação de alguém para a luz da imortalidade. Eu não engano a espiritualidade. Eu posso fazer a caridade. Posso? Pode. Está lá, tá? Falou para a gente fazer a caridade. Mas, aí ele fala, com abnegação. Por quê? Porque eu posso fazer a caridade falseando o monstro. Mas nós não julgamos ninguém. Nós não podemos olhar aquele que está fazendo a caridade e falar, mas não sei não. Não, jamais. Porque isso aqui, pertence à infinita sabedoria de Deus. É a espiritualidade que acompanha aquele espírito que sabe se ela está numa elevação espiritual naquele movimento ou não. Tem um interesse político aí por trás. Um joguete aí de conquista. Vamos fazer, Deus, eu fiz uma doação ali. Agora você vai me ajudar aqui, Deus. Vamos, né? Vamos convir, né? Mas isso mentalmente, e nós não estamos vendo isso. Então ele nos chama a atenção para nós não julgarmos ninguém. Nós não temos esse direito, nós não temos a sabedoria infinita. Mas calma, não vamos idolatrar ninguém. Não vamos ficar fulano é fulano, ciclano é ciclano. Calma, elogiemos o movimento dele. Nossa, que beleza, ajudou. Ótimo, nossa, que ele possa ajudar muito mais. Pronto, acabou. Porque o julgar desse ser espiritual vai vir pela consciência dele mesmo, a qual só Deus, o Pai infinito, tenha acesso. O homem não é somente filho de Deus no mundo, é também cooperador de sua obra terrestre. Deus usa quem? É Ele que vem, desce aqui e faz todas as coisas? Não. Ele utiliza da sua obra, que somos nós. Nós somos cooperador de Deus. Em plano menor, somos co-criadores da divindade. Vós sois deuses. Nós somos participantes do planeta Terra, da construção desse planeta. E só nós nos modificando é que o planeta vai entrar no planeta de regeneração. Então nós somos partícipes da construção do nosso planeta. O corpo terrestre é valioso instrumento de formação da verdadeira riqueza. Olha, que riqueza mais do que essa que o corpo. Mobiliza-o em teu próprio favor, no fecundo campo da vida. A vida dá frutos maravilhosos em qualquer campo. Da riqueza, da pobreza, não importa. Isso é só estágio, estamos estagiando. É um momento ao qual nós temos que passar. Confia em Deus, confia na sua bondade infinita. Não vamos nos desesperar. Não vamos criar palavras de dificuldade, de impropérios a Deus. Não vamos criar formas, pensamentos, ao qual espíritos equivocados vão se vincular a nós e amplificar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, porque eles se aproximam de nós quando nós atraímos eles pelos nossos pensamentos. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna.
e acrescentá-la infinitamente. E por isso, amando a tarefa que o Senhor te confiou, por mais inquietante, difícil e singela que seja, vale-te do tempo para enriquecer-te hoje de luz e de amor, em qualquer campo que você esteja. Enriqueça-se hoje de luz e amor, compreensão e merecimento. Porque eu sou o artífice, nós somos os artífices do nosso destino, nos diz Emmanuel. Então, se eu quero merecer condições financeiras melhores, eu tenho esse desejo, mas eu preciso conquistar isso por uma vida futura, que talvez nessa eu não consegui, é preciso que eu conquiste um merecimento pela lei de Deus, para que eu possa então passar por essa prova. Senão, não podemos passar por essa prova, porque nós vamos falir imediatamente. A fim de então que o tempo não te encontre amanhã de coração fatigados, de mãos vazias, de mente vazia, de coração petrificado, achando que a vida não vale a pena. Possamos então, meus irmãos, olhar essa mensagem do Cristo com mais carinho, diante das atitudes que nós vamos realizar lá fora. Possamos pensar, antes de agir, tomar aquele golinho de água e pensar: isso vai enriquecer a minha alma ou só a minha questão financeira no mundo físico? Que Deus nos abençoe nas nossas reflexões e Jesus, que Ele possa continuar a sua misericórdia e bondade nos iluminando com essas lições. Graças a Deus.